Este documentário mostra a visão dos bastidores de um dos principais meios de comunicação, no caso, a Zero Hora, sobre o que pensam e o que acontece durante a Copa do Mundo 2014, além do futebol. Eu acho que em alguns casos a falta de conhecimento de idioma, de espanhol, de inglês, ele dificulta, mas a boa vontade que os brasileiros em geral têm e os gaúchos em particular têm com os turistas que falam línguas estrangeiras, eu acho que ele de alguma forma supera isso, assim. Ontem eu conversei com um taxista que dizia assim, gente, dá um jeito, eles dão um cartãozinho e eu entendo o que eles querem, alguns estão vindo e estão contratando intérpretes. Então assim, e eu vi algumas situações na rua de um holandês querendo gelo, por exemplo, e a moça que estava vendendo bebida não entendia o que ele queria, mas aí ele deu um jeito e tal, ele pegou e ela, gelo, claro, pega, leva à vontade e tal. Então assim, eu acho é pouco profissional da nossa parte, mas a boa vontade ela acaba superando isso e gera até mais empatia às vezes com os estrangeiros. Mas eu acho que a gente tem que se preparar. Esse taxista com quem eu falei, ele me disse assim, eu não sabia que eu ia estar trabalhando com táxi e eu devia ter me preparado. E acho que em geral a gente vai mal nesse quesito. Eu acho que a gente tem muito a aprender, quem acompanhou pelo menos no último ano, essas brigas de torcida de Grêmio e Inter, dessa rivalidade que a gente tem eterna aqui. Eu acho que vendo ontem, por exemplo, que foi o jogo Holanda e Austrália, que eu acho que foi o que mais, foi o nosso segundo jogo, mas foi o que mais gerou comoção aqui, né? Vendo todo mundo junto, assim, australiano, holandês, colorado, gremista, e vendo isso na rua e vendo no estádio, eu acho que talvez a gente tenha aprendido um pouco com essa festa, assim, de que é possível torcer, é possível ter o seu time de preferência, é possível vibrar e ser fanático e tal, mas respeitar o outro, respeitar o espaço do outro, não ser violento. Eu acho que a gente aprendeu. Bom, eu vou mostrar o jornal, que é o que está aqui visível, tá? Então a gente está fazendo... A gente está fazendo edições diárias em espanhol e em inglês, são 8 páginas diárias. O nosso foco são os turistas que estão na cidade, né? Então esses cadernos eles circulam só em Porto Alegre, são distribuídos em hotéis, restaurantes, bares, pontos turísticos, linha turismo, nos lugares onde a própria RBS tem ações, Bar dos Fanáticos, Estação ZH, vários pontos da cidade onde a RBS tem ações. Bom, o que mudou como rotina, como dia a dia? A gente tem uma rotina que é muito determinada pelo tamanho, pela repercussão, pela importância do fato que a gente está noticiando, né? E como a Copa do Mundo, que naturalmente já é um fato de grande repercussão, é no Brasil, quer dizer, multiplica por 4, 5, 6 esta relevância, porque ela é um fato que vai além do futebol. Se a gente tivesse uma Copa do Mundo como foi na África do Sul, por exemplo, eu estaria hoje aqui com um time de esportes, né, mais mobilizado e um reforço relativo de pessoas de outras áreas, talvez algumas pessoas para entender um pouco do país, da África do Sul, talvez algumas pessoas para fazer lá na África do Sul ou fazer daqui um material sobre o entorno da Copa, como é que está a questão dos estádios, como é que está o ambiente no país, né? Mas como a Copa é no Brasil e ainda tem um conjunto de 5 jogos em Porto Alegre, aí a gente praticamente virou do avesso a redação, né? A gente tem a editoria de Copa, vamos dizer assim, ela é quase, sei lá, talvez hoje 70%, 80% da redação.
E ela está empenhada em noticiar não um fato futebolístico que acontece dentro do campo, quem é que ganha, quem é que perde, quem é que isso, quem é que aquilo. Ela está empenhada em divulgar um fenômeno, né? Um evento que está mobilizando o país, que tem toda uma questão polêmica em cima de vale, não vale, que tem toda a discussão das obras, que tem toda a discussão dos gastos, que tem toda a discussão do uso da Copa como um fator de ganho político, eleitoral, né? Então, é muito grande o fenômeno, é muito complexo, e quanto mais complexo, mais gente, mais pessoas com determinadas especializações a gente tem que mobilizar. Bom, então assim, a gente identificou, a gente dividiu as obras de Copa em Porto Alegre em 20 obras, vamos dizer assim. Tem uma complexidade, porque uma obra se mistura com a outra, mas a gente conseguiu fatiar em 20, né? E na véspera do início da Copa em Porto Alegre, no sábado anterior ao primeiro jogo, a gente fez uma matéria que mostrou que das 20 obras, só 6 ficaram prontas, 14 ainda estão por fazer. E algumas, como a duplicação da Avenida Tronco, estão assim, no embrião, praticamente não existe como obra. E essa é uma questão assim, nossa imprensa e da cidade inteira é importante cobrar, tem que cobrar, senão vai ficar uns esqueletos de obras por aí, né? Parte do prestígio que as autoridades conseguiram prometendo as obras, elas têm que cumprir agora, né? Então assim, se a obra vai ficar pronta ou não, não é a imprensa que tem a resposta, a imprensa junto com a cidade, junto com a população tem que cobrar e permanentemente cobrar para que essas obras efetivamente ficam prontas. Manifestações motivadas, tem de tudo, né? Tem motivação política, tem indignação real, verdadeira, sabe, sincera, tem aproveitadores que entram no meio das manifestações para tumultuar, e a nossa missão é separar essas coisas, né? Saber que existem diversos grupos participando de um movimento que não é homogêneo. A brigada não tem como botar a polícia em todas as ruas, e eles querem, e a segurança que a FIFA pede é segurança especial, super segurança. Então eles têm que deslocar pessoas do interior, né, de outros pontos da cidade, e alguns locais ficam descobertos. Isso é inevitável e é uma pena, né? Na verdade, o problema é anterior a isso, não é por causa da Copa, né? A gente já vê lugares desguarnecidos na cidade, teria que ter concursos para novas policiais, etc. Coisas que a 0 hora, volta e meia, bate nisso, né? Estamos sempre publicando matérias de precisa mais policiais, etc. Bom, a gente tem um editor responsável por toda a cobertura da Copa, tanto no papel quanto no digital, que é o Rodrigo Miesel, e a gente tem uma equipe muito grande mesmo, envolvida com essa cobertura em todos os lugares que a 0 hora sai. A gente tem uma equipe que está produzindo, que está na rua, que está acompanhando fotógrafos que estão acompanhando a seleção, repórteres que estão acompanhando a seleção, que estão em outras cidades onde estão acontecendo os jogos, e aqui em Porto Alegre também. A gente publica, esses repórteres e fotógrafos mandam o conteúdo aqui para a redação da 0 hora, e a gente tem uma equipe aqui que recebe esse conteúdo, coloca no site e também coloca nas redes sociais. Então a gente tem muita foto, muito vídeo, muita interação com os nossos leitores, muito conteúdo que a gente faz cobertura minuto a minuto no Twitter e no Facebook também. E a gente tem minuto a minuto com a narração dos jogos, como a gente também tem durante o ano com o Grêmio e Inter, mas agora a gente tem de todos os jogos da Copa.